Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Vamos lá? Vamos falar um pouco do mês de fevereiro. Eu vou falar menos de economia, então, que sempre eu falo um pouco mais, mas como o Elson sempre, evidentemente, ele fala, eu vou economizar um pouco o tempo aqui de todo mundo. Mas só para passar rapidamente, a gente continua esperando o juro americano, né, e leituras de inflação, de desemprego, enfim. Acho que tudo isso aí que a gente tem falado nas últimas reuniões, acho que isso aí que tem ditado o ritmo do mercado aqui. Depois o Elcio vai comentar melhor isso. Então, como a gente ainda não está no... quer dizer, dependemos das próximas leituras aí de inflação, emprego, enfim, da economia americana, a gente aqui fica em compasso de espera também. Continuamos tendo resgate na indústria, tanto multimercados, mais nos multimercados e menos em ações, naturalmente também, porque o PL é maior em multimercados. Mas se não é o mercado, é um rouba-monte, né? Um rouba-monte piorado, porque, no fim, você tem resgate líquido ao longo do tempo. A gente já vem falando muito aqui de composição de carteira, o que nós fizemos e, assim, a gente sempre comenta que a gente tem posições concentradas, várias posições de longo prazo que a gente carrega no fundo, uma parte do fundo é um pouco mais ativa, mas eu acho que vale a pena, eu vou começar pela alocação, depois eu vou falar um pouco do P&L, das posições aí que afetaram mais o fundo no mês, eu acho que faz sentido a gente ir por esse caminho, né? A gente tem três grupos aqui, eram quatro, mas vou explicar porque são três, né? Grupos que davam 80% da carteira antes da gente zerar o Nubank, que a gente tinha uma posição razoável de 4,5%, 5% do PL. A gente tinha uma posição grande em incorporadoras, mantivemos, uma posição grande em utilities, que a gente também manteve, da ordem de 20% do PL. Uma posição grande em commodities, que a gente até aumentou um pouquinho nesse último mês de fevereiro, e eu vou explicar um pouco por quê. E a gente tinha uma posição grande em bancos e seguros também, ainda um pouquinho menor, da ordem de 15 do PL, que é parecido com a posição em varejo. Eu até falo um pouco depois dos componentes de cada uma. Então, isso aqui, né, grandes blocos, formam um fundo, né? Então, tem posições aqui, vamos dizer, muito mais estáveis, né, que a gente pode chamar assim, que são utilities e bancos, principalmente, né, commodities, que faz meio o papel contrário do varejo aqui, né, que commodities deveria proteger, né, vamos dizer, eventuais quedas de varejo, de mercado doméstico. Mas uma grande figura da carteira é essa. Falando um pouco, né, de cada bloco aqui, incorporadora, a gente continua animado com a posição grande na carteira. É, Talvez a gente tenha que fazer alguma mudança aí pela frente, porque a gente tem baixa renda, né, bastante, uma posição grande em baixa renda, uma posição grande em Cirela também. Somatório de baixa renda maior do que a posição de Cirela. Cirela, a gente acha que é um cara que pega praticamente todas as faixas, né? Mais concentrado no média alta e alta, mas tem também baixa renda, tem investimento em empresas de baixa renda, né? A Cirela tem um stake na Cury, tem um stake na Planiplano, também tem um stake na Lavi, que é alta renda. Enfim, é uma alocadora de capital e uma incorporadora ao mesmo tempo. Mas a gente acha que essa parte aí de baixa renda, ainda que venha vindo muito bem e tal, não é uma parte que responde à queda de juro, né? Responde indiretamente, né? Porque o sujeito que paga muito juro, em geral, é o sujeito de baixa renda, né? Não é o investidor. O investidor recebe juro, mas de baixa renda paga juro. Então, esse cara, quando ele deixa de pagar um juro muito alto no carnê das Casas Bahia, sobra um pouco mais de dinheiro para ele eventualmente comprar um apartamento de Minha Casa Minha Vida. Então, desse ponto de vista, sim, ele é muito beneficiado com queda de juro. Libera um pedaço do orçamento dele. Mas as empresas não, né? Em geral, as empresas têm um endividamento muito baixo, né? Não tem uma alavancagem na queda de juro.
Então, não tem uma grande alavancagem, como tem, por exemplo, a média renda, né? A média renda é o cara que vai tomar financiamento no banco, então ali sim é muito mais sensível à queda de juros. Então, não vamos fazer isso hoje nem amanhã, mas é um negócio que a gente, ao longo do tempo, provavelmente a gente caminha, a gente tem que identificar as empresas boas aí, as empresas de média renda sofrendo bastante, né, nesse último ciclo de alta de juros, então foram as mais afetadas. Então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado em fazer essa migração. Não estou também dizendo que a gente vai zerar a baixa renda, é só uma constatação de que tem aqui eventualmente uma troca de algumas posições aí. Posição em commodities, né? Ou melhor, vamos continuar aqui no mercado doméstico, falar de utilities. A posição que a gente já falou, Eletrobras, Copel, Equatorial, são essas, eventualmente entra um outro nome aí que a gente está estudando dois nomes, ou não, podemos aumentar nas três que a gente já tem. Então, acho que aqui está bem protegido. A gente continua achando que as TIRs reais são muito altas ainda, né, da ordem de 10, 12, depende da empresa, 13, né? Depende de qual delas, mas assim, as taxas de retorno são muito altas ainda. Taxas reais, né, eu estou dizendo, TIR real de 10, 12, 13%. Então, a gente acha que aqui tem um conforto para carregar, menos sobressalto que outros temas aí, e com upside mais claro e continuado ao longo do tempo, né? Então, aqui é uma posição que a gente quer manter na carteira, eventualmente até aumentar, dependendo do cenário. Continuando no doméstico, ainda temos varejo. Aí o varejo, a posição é basicamente Mercado Livre e varejo alimentar. O Mercado Livre, eu vou até comentar aqui no painel do fundo, foi uma das posições que a gente mais sofreu mês passado, mês de fevereiro. O resultado não foi ruim, o resultado foi bom, mas com uma estratégia diferente, né? Estratégia de investir, né? Ou reduzir margem, né? Para bancar um frete grátis, né? E ganha com isso ganhar mercado. Mas assim, o resto está assim, exatamente como a gente imaginava, continuar crescendo muito, né, melhorando toda a parte de logística. Então, assim, caiu, uma pena, né? A gente sempre gosta de comprar ação mais barata, mas você até comprou um pouquinho mais, depois caiu. Mas é uma ação que a gente tem uma convicção grande que tem um upside na nossa cabeça aqui de pelo menos 30% aí no que a gente pode enxergar, né? Pode ter muito mais que isso. O negócio deles de crédito, né, fintech, anda muito bem, né, inadimplência baixa, bem controlada. Então, é uma empresa que a gente tem muito pouca preocupação. Varejo alimentar, a gente acha que, assim, depois o Nelson pode comentar a parte de inflação, mas, assim, esses caras passaram por um período muito ruim no ano passado, né, com deflação de alimentos. Então, isso atrapalhou demais. Além disso, o juro alto brecou o consumo, né, das classes mais baixas de renda. Então, esse Carol fez um downgrade no que ele consumia, consumiu menos mesmo, o juro fez um efeito grande aí também, ele tomou um pedaço do orçamento do cara. Então, agora eles começam, tem um vento a favor importante aí, tanto no Carrefour quanto no Açaí, que é a maturação das lojas foram abertas, é o consumidor com um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de crédito disponível, a inflação, quer dizer, parâmetro da deflação, tivemos alguma inflação de alimentos, né? Não sei como é que vai ser a curva pela frente, o pessoal só pode falar, mas, assim, claramente é um cenário melhor que do ano passado. Aqui a gente está tranquilo também. Então, a gente falou de varejo, incorporadores e utilities, falando um pouco de bancos. A gente tem Itaú, que é o principal nome, e da nossa carteira a gente tinha outras posições aí, né? A gente tinha PagSeguro, que a gente acabou realizando ganho, a gente tinha Nubank, que posição muito boa, andou em uns 20 e poucos por cento na carteira, a gente vendeu. Então, assim, acabou ficando um pouco mais restrita essa parte de bancos, mas com potencial de, no futuro, aumentar um pouco mais de novo. A gente espera que algumas realizem um pouco para a gente poder voltar. E depois a parte de commodities é muito focada em petróleo. A gente teve um pouquinho de Vale, vendeu, a gente não tem convicção no mercado chinês, a gente acha que as coisas, principalmente a parte de real estate, está ruim. A gente não entende muito bem por que o minério continua num preço tão alto, né? Tem substituição para
bens que são bens duráveis exportados, veículos, enfim, várias coisas que a China exporta, a gente não consegue enxergar uma compensação clara para o aço que ia usar no real estate, né? Então, a gente acha que é difícil que a Vale continue nesse preço. Então, a nossa cabeça fica fora mesmo de Vale. A gente gosta de petróleo, a gente acha que, principalmente as juniors, né? Petrobras a gente acha barato, mas tem lá vez ou outra, quase sempre, né, as pataquadas políticas, as bobagens que o Jean Paul fala, o Lula, né, fala alguma bobagem de vez em quando sobre Petrobras, então tem alguns probleminhas aí. E acho que é isso, que mais? Locadoras, eu acho que é uma posição importante na carteira, 8% do PL. Aqui tem né, vamos dizer, um problema que a gente não acha que, acho que já está no preço esse problema, que é de veículos usados, né? Então tem uma margem muito ruim, né, e talvez até o fim desse ano, para o ano que vem continuar recuperando. Mas a gente está tudo no preço, então assim, a gente está confortável com a posição, a gente tem localiza na carteira, a gente acha que tem um ambiente propício aí para repassar preço, vem sendo feito o repasse de preço. Não tem uma competição para derrubar preço, né? Movido, o que ela mais quer também é que a Localiza reajuste o preço para poder reajustar também. Então, ou seja, a gente não tem um problema aí, né? A empresa fez aumento de capital, então assim, não tem nenhum problema de solvência, tem um problema de resolver essa parte de seminovos. E aí o que aconteceu também é que essa entrada de carro chinês acabou batendo um pouco no novo, né, lá em cima, mas que não pega os veículos principais aí de aluguel. Então, assim, a gente está confortável com isso. Eu acho que só falar um pouco do resultado do mês passado, né? Deixa eu só pegar aqui. O que acabou atrapalhando a gente ou melhor, vamos falar dos ganhos, né? Incorporadoras andaram, bancos e utilities. Isso aí deu 3,6 pontos percentuais na nossa cota foi 0,8, 0,9 para cima o mês passado. E a gente entregou um pedaço no varejo, que foi o Mercado Livre principalmente. E acho que vale falar também da SBF, que é uma posição que a gente acabou zerando. Ela andou bastante, né? Não esse ano, mas ela recuperou muito ano passado. Esse ano caiu um pouco, mas a gente achou melhor vender mesmo assim. A gente quer esperar passar o resultado para ver como é que as coisas vêm aí. Depois, eventualmente, a gente volte, mas acho que não é do caso agora. E depois, pequenas perdas em locadoras, em alguma coisa de consumo, nada relevante, tá? Então, assim, acho que o resultado está naquilo que a gente tem mais interesse, a gente acha que esse é para onde a gente vai, né? Eventualmente, o cenário clareando um pouco mais, a gente aumenta um pouco algumas posições de varejo, consumo na carteira. Tem muita coisa barata em varejo, especialmente, tem algumas coisas que chamam atenção, né? A gente olha a Soma e a Arezzo aí, as empresas combinadas, parece que faz muito sentido. Não sei se tem sinergia de 4,5 bi, mas mesmo que tiver 1 bi e meio, já assim, as empresas estão muito baratas. A gente desfez uma posição em shoppings também, que a gente continuou gostando, esperando um momento melhor para voltar. Então, tem aí algumas coisas, mesmo em consumo, em CVC, que a gente não tem mais na carteira, podemos voltar em algum momento. Está um cenário assim, muito mais claro do que teve no passado, a empresa saneada. A gente está olhando muita coisa para, eventualmente, se a gente tiver um sinal bom lá de fora, voltar e aumentar um pouco mais o risco do portfólio. É isso da minha parte, eu vou passar para o Elson aqui e volto para as perguntas. Boa. Bom dia, pessoal. Bom, vamos lá falar um pouco do que aconteceu aqui em fevereiro, super rapidamente no macro, é fácil, basicamente inflação americana e da reação de mercado e como é que a gente está enxergando isso tudo. Tá? Fevereiro foi CPI e PCI, né? Foi os números, todo mundo já esperava, um pouco mais salgado para o início do ano, veio ainda um pouco mais. Você pegar o Core PCI, rodou a 0,42, os dados saíram em fevereiro, mas é tudo referente a janeiro. Então, janeiro, 0,42, só analisa 5% mais ou menos analisado, e eram números que vinham rodando já 2%.
nas médias de 3, 6 meses, quer dizer, já tinha uma tendência de queda, ele deu um spike. Essas coisas são meio turbulentas mesmo, sabe disso. Mas isso foi o suficiente, isso mais o speech do Fed, foi o suficiente para você fazer um ajuste importante na parte curta da curva. Você tinha 80% de chance, em alguns momentos até mais, dos cortes, a curva precificando cortes em março, era um exagero realmente. A curva ajustou, estamos para junho, e acho que junho é uma aposta melhor, então parece que faz mais sentido. A curva corrigiu os cortes desse ano, você tem 3 cortes no quer, que é muito parecido com o que o Fed tem de projeção. E a terminal foi para 3,90, partindo lá dos 3 e pouquinho. Então, fez um ajuste, assim, essa terminal tá gorda, se ajustou a parte curtíssima da curva, que esse ano tem um troço que é bem mais razoável, até com prêmio no fim do ano. A gente fez um movimento importante, tá? E o curioso disso tudo é que, quando você olha para os demais mercados, o impacto foi menor. É muito diferente do que aconteceu janeiro, fevereiro do ano passado, quando também, de novo, você veio com dados de atividade e inflação mais fortes. Lá foi o payroll muito forte. E é diferente também do que a gente viu em agosto desse ano, que você teve um misto de leilões do Tesouro com dados mais fortes em agosto, lá no DEO6, o mercado todo segurou muito nesses 2 períodos, tá? A curva abriu em todos os pontos, a curva inclinou em alguns momentos, e os mercados caíram muito. Dessa vez, assim, o movimento ficou mais restrito à parte curta da curva, o resto da curva abriu também, mas assim, a inclinação até diminuiu, então a parte longa abriu menos que a curva. E o mercado de equities foi super bem. Não foi só o US. O US, claro, tem toda a parte de NVIDIA e mercado ainda muito concentrado, né? Uns 6 maiores papéis, 5 que vai mudar muito nesse começo de ano. Mas não foi só isso. Quer dizer, se você olhar para a emergentes, andou, porque tem uma boleta aqui que o mercado está começando a a China, e esse movimento se espalhou, assim. Mesmo a gente, e mesmo nos papéis assim, mais domésticos, é claro que tem uma seletividade aqui no mercado de beta, mas assim, a gente não viu sell-off. Tá? Por que isso aconteceu? E aí acho que isso é importante para a gente ter clareza disso para pensar adiante. Eu acho que tem 2 coisas aqui que são importantes. Assim, primeiro, e aí já entrando no que a gente está esperando, e a gente está esperando a manutenção dessa história de desinflação, a gente tem mais incerteza no curto prazo, porque assim, você tem, como os números têm uma volatilidade, os números macro, nessas projeções curtas, é claro que você carrega mais incerteza. E você tem um Fed que é data dependent, isso deixa as coisas um pouco mais difíceis. Mas quando você olha para o... Acho que a gente tem que olhar para as 2 coisas assim, para pensar mercado, sei lá, nos próximos 3, 6 meses. Uma é o quão transitório foi essa dada de inflação recente. E a outra, como é que é a curva de reação do Fed. Tá? Eu acho que o que aconteceu em janeiro tem um componente de transitoriedade grande. Janeiro é o mês que tem o resíduo de sazonalização mais alto, quer dizer, que a dessazonalização não consegue retirar, e você vê isso medindo vários janeiros de vários anos, relevante. Então, sobra um pedaço lá da sazonalização de janeiro, que você não consegue retirar, e tem um pedaço aqui de... esse negócio foi maior no pós-pandemia. Então, tem uma coisa aqui que, se você tem um resíduo de sazonalidade aqui que jogou um pouco para cima, esse negócio vai devolvendo ao longo do ano. Tá? Construção. Isso ajuda. Segunda é quando você olha, você abre lá os principais itens, os subitens, você vê coisas do tipo provedor de internet, serviços bancários, água e esgoto. São coisas que têm uma característica de aumento pontual, mais concentrado. Então, teve uma quantidade grande de produtos ou de variações de preço com essa característica. E tem uma questão de inércia. Preços que se reajustam menos
menos frequência, não tem, são mais governados por contrato, tem uma questão de backward-looking, de posição de custo relativo aqui também. Tá? Esses fatores não perduram. Esses fatores, assim, você não vai ter a mesma porrada de tuition ou de provedor de internet que você teve em janeiro nos outros meses do ano, na média dos outros meses. O êxito de sazonalidade, você melhora lá para frente, a inflação é um pouco menor lá na frente. Eu teria muito problema se a gente enxergasse uma, uma economia acelerando, que aí você poderia ter uma dúvida maior se isso não estaria vindo pelo lado da demanda. De fato, o payroll foi mais forte em janeiro, mas também, de novo, todos os dados de janeiro têm um problema de sazonalização muito grande, ficou mais grave no pós-pandemia. Quando eu olho, você vai abrindo mais os dados de mercado de trabalho, você percebe que está uma trajetória de reequilíbrio. A parte cíclica do mercado de trabalho, que é o mercado privado, tira a saúde e a educação, o resto do mercado de trabalho está no nível de contratação muito tranquilo, em níveis de mercado de trabalho bem menos aquecido. Estou vendo o ajuste em vagas em aberto. As vagas, as empresas estão mais fechando vagas do que mandando gente embora devidamente. É por isso que a gente não percebe, acho que é uma boa história do soft landing vem daí, a gente não vê o desemprego abrir, porque no fundo você tinha um desequilíbrio muito grande no mercado que estava refletindo em vagas que as empresas não conseguiam preencher. Esse negócio está diminuindo. E mais importante, a gente está vendo salários com reajustes menores, já vale inclusive para os dados de janeiro. Quando eu olho para isso, acho que janeiro foi um blip. Tá? Esses números vêm mais para baixo. O mercado divide um pouco essa convicção, por isso que as curvas não abriram da maneira como abriu das últimas vezes. Então, acho que tem esse ponto e a história de desinflação está em pé. É claro que é muito difícil fazer um mês a mês disso. Fevereiro ainda tem resíduo de sazonalidade, tem questões aqui que atrapalham fevereiro, por exemplo. Mas se estica um pouco o horizonte, aluguel caindo um pouco mais, mesmo que você tenha um pouquinho mais de inflação de bens, e se eu tiver certo na hipótese do mercado de trabalho, que os dados estão mostrando que esse parece ser o caminho, a economia vai desinflacionando, vai convergindo para os 2%. A gente está muito perto disso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Parece que teve um blip, mas a história de desinflação segue em pé e o mercado é muito forte com isso. O segundo ponto é a curva de reação do Fed. O que o Fed fez? O Fed mudou de postura de dezembro para cá. É verdade que na mensagem toda dele tem paciência, tem que ter mais convicção de que a inflação está vindo para baixo. Mas claramente, quando você pega desde o cara mais rock até o mais dove, o framework que eles estão olhando é muito parecido. Olha, a desinflação está vindo. Tem um pouco de dúvida onde que essa inflação vai pousar, então um pouco questão de confiança se você está realmente já convergindo para 2%, mas de fato a inflação está vindo, o mercado de trabalho está desacelerando. Acho que essas duas características estão muito claras nos pitches de todo mundo lá. E aí, se isso vale, não tem uma história de reaceleração de inflação, pelo menos nessa discussão não está no centro da mesa. Se isso tudo vale, a discussão do Fed fica muito mais parametrizada em vou cortar agora ou vou cortar um pouquinho adiante. Parece que essa é a questão fundamental. Qual que é o efeito prático disso? Que a cauda ruim hoje é muito menor. Tanto porque, provavelmente, os dados de inflação não vão ser tão altos quanto foram em janeiro, quanto porque a curva de reação do Fed hoje parece ser muito mais com easing bias do que qualquer outra coisa. Então, é muito diferente do que a gente viu em outros momentos desse ciclo. Tá? A gente está muito mais perto do começo de cortes. Quando você leva as duas coisas em consideração, aí pensando mais a médio prazo, poxa, inflação, então deve vir para baixo. Se a inflação vem para baixo, a gente está pensando se janeiro foi um exagero, você vai convergindo que ela vinha fazendo, ou perto do que ela vinha fazendo ao longo do segundo semestre do ano passado. Lá pelo segundo tri, essa inflação já vai estar no 12 meses a 2,3, 2,4. Que é o que o Fed esperava para o fim do ano.
aqueles 3 cortes de juros, é com a inflação que terminava, né? 2,4. A gente vai estar fazendo isso no segundo tri. Se isso vale, ele vai ter que antecipar corte. Por isso que junho parece ser bastante razoável. Tá? Maio eu não descartaria, mas junho parece ser muito razoável. Se vale isso e as caudas estão mais magras, a cauda negativa está mais magra, o mercado vende menos. Vai depender muito, vai olhar muito para esses dados que vem de inflação agora, semana que vem já tem CPI. Mas fica um mercado que tem uma história de subida no curto prazo, pode ser bem interessante, tá? Como é que é? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco isso. Então, estamos comprando para esses eventos que vêm agora. Acho que a história de médio prazo é muito boa, então, de repente, o CPI pode ser um pouco mais salgado, o mercado está mas a história de médio prazo segue muito boa. O que a gente está tentando olhar é ver se tem algum seguro, algum hedge que a gente pode fazer para evitar, talvez, um CPI, o susto de mais um CPI mais elevado. Acho que a chance de acontecer é baixa. Mas é uma causa que o mercado não precificou. Tá? Agora, se o Fed não pivotar de novo, acho que os riscos objetivos por esse mercado estão menores para baixo. E tem toda a história de recomposição, de volta dos ativos pelo corte de juros. Ele é turbulento, porque a gente é um mercado muito dependente de fluxo. Não falei nada de Brasil aqui, porque, no fundo, até o CDI chegar perto de 10, acho muito pouco provável que você tenha esse fluxo da renda fixa para a renda variável, então a gente tem um trimestre pela frente. Mas o fluxo, eu acho que vai vir do primeiro fluxo global e depois você tem uma história de fluxo doméstico aqui, acelerando os processos, tá? Então, no fundo, a gente tem que acompanhar esses dados de curto prazo com essa cabeça, assim. Estamos balançando em torno de uma história que é muito positiva. Tem uma binariedade de curto prazo com necessidade de inflação, a gente tem que ter talvez um pouco de proteção para isso, mas passar por esse processo comprados, porque é uma história de recomposição de ativos na fase boa do ciclo de política monetária. É isso. Não sei se temos perguntas. Pergunta aí? Não, hoje não temos nenhuma pergunta. Então, tá bom. Pessoal, obrigado. E mês que vem a gente se encontra aqui. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.